Mas hoje eu quero falar da realidade do Paraná. Saiu uma pesquisa do governo federal, produzida pelo IBGE, que é o PNAD, Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio. E essa pesquisa revelou que o Paraná é o estado mais desigual do sul do país. Que o salário do povo paranaense reduziu nos últimos 3 anos. E essa pesquisa não passa na propaganda. Essa é constatação científica do que está acontecendo no Paraná hoje. Eu venho alertando aqui, há vários tempos e momentos, das dificuldades que o governo Ratinho Júnior está proporcionando ao povo paranaense. Da escolha aos mais ricos e da exclusão aos mais pobres. Da prática, por exemplo, da renúncia fiscal de 17 bilhões, do aumento da tarifa da água, do aumento do custo da energia elétrica por escolher repartir seus lucros. Hoje, o povo paranaense deixa de comprar comida para pagar a conta de água ou de energia, por conta de uma escolha política, que enriquece cada vez mais o mais rico e empobrece cada vez mais o mais pobre. O nosso líder do governo, tempos atrás, junto com o deputado Guto Silva, quis falar sobre geração de emprego e dos números do Estado. Inclusive, usou a expressão, contra números e pesquisa não há argumentos. E eu concordo, por isso que estou falando da pesquisa do PNAD aqui hoje. Só no último ano, deputado Tadeu Venere, o rendimento médio do povo paranaense caiu 5,5%. Era R$ 1.618, passou para R$ 1.519. Mas não foi só isso. O Paraná teve nas mãos de Ratinho Júnior uma redução de 13% do salário médio do povo paranaense. 13%. E isso fez com que, se em 2018 a média salarial era de R$ 1.755, hoje é R$ 1.519. R$ 236 a menos. Esse é o custo Ratinho, a consequência Ratinho. Ou melhor, o programa Complica Paraná. A vida do povo paranaense piorou, graças à escolha ao mega empresário em relação aos mais pobres. A vida no Brasil piorou, graças a políticas brutais contra trabalhadores. E para que depois o governo não venha colocar culpa na pandemia que ocorreu, todos os estados do Brasil tiveram pandemia. Mas o Paraná tem o pior desempenho do Sul. Ou seja, perdemos para Rio Grande do Sul e também Santa Catarina. Mas não se para por aí. A desigualdade no Paraná é maior do que Rondônia, Mato Grosso, Goiás, estados com economias menos desenvolvidas que o Paraná. Não sou eu que estou falando, é a pesquisa do governo Bolsonaro, a qual o governador Ratinho apoia fielmente. Nesse sentido, a nossa pergunta é: somos o estado do Sul que mais benefício fiscal concede, mas, de forma paradoxal, é o estado em que os trabalhadores menos ganham no sul do país. Isso é política de geração de emprego? Uma outra pergunta, bem clara. Colocaram que o número de empregos aumentou. Como se a massa salarial reduziu 5% no Paraná? Ou seja, a conta propagandeada não bate com a constatação científica que é a realidade. Essa pesquisa desnuda o governo do Estado. Mostra que está no caminho errado. Que a propaganda tenta demonstrar um caminho que não existe. É querer colocar a realidade virtual sobre a realidade social. Cada vez mais que estamos aqui para falar disso, o Paraná fica em dificuldade de se explicar, através do seu governo, o que vem acontecendo. O que vocês acham, ou melhor, o que esse governo chama de gerar emprego ou de emprego, nunca foi tratado como emprego. O governo passou a chamar de emprego o trabalho precário. Passaram a chamar de empreendedor o jovem que entrega pizza de bicicleta para o iFood. Isso é trabalho precário.
Esse sequer tem assegurado um salário mínimo. Esse é um indivíduo que sonha com trabalho formal, com jornada de 8 horas diárias, com carteira assinada, com descanso semanal e com 13º. Mas ele não tem direito a nada disso. Ele é o extremo da exploração do trabalho moderno. O trabalho moderno comemorado pelo governo do Estado. Passaram a chamar de emprego o trabalho intermitente. Aqueles que têm contrato temporário, ou seja, o sujeito foi contratado com data certa para ser demitido. E aqui o governo comemora como se houvesse um emprego. Aliás, comemora o CNPJ aberto. O cara que deixou de ter carteira assinada e foi abrir uma MEI para sobreviver na realidade paranaense. Mas esses números foram expostos pela pesquisa do próprio governo federal. As consequências da política do governador Júnior revelam uma coisa só: queda no salário dos paranaenses, aumento da desigualdade e o desespero para sobreviver. 1% hoje dos mais remunerados ganham 149 vezes mais que os 5% mais pobres. Ou seja, 1% mais rico do Paraná teve 14.486 por mês, enquanto a população mais pobre, 5%, ganhou R$ 97 por mês para sobreviver. É isso que o Palácio comemora? É isso que é investido em propaganda? A verdade é uma só: o governador comemora e o povo chora. O governador viaja e o povo sofre. O governador propagandeia e o povo do Paraná peleia. Cada dia estamos rumo ao pódio, deputada Mabel. Mas é o pódio para sermos o pior do Sul. Rumo a sermos o pior do Brasil, por conta da escolha política. De aumentar a água em 24%. Para as pessoas agora têm que escolher entre comer ou pagar água. Para aumentar o custo da energia elétrica. A sua conta de luz, que hoje é R$ 200, era para ser 150, se não fosse a escolha política do governo de repartir 65% dos lucros da Copel. Era o fim do pedágio, que infelizmente não será o fim do pedágio. Pode voltar, inclusive mais caro do que era, com mais tempo de contrato, com mais cancelas cobrando pedágio, para ser exato 42. Ou seja, escolher um lado, e o lado não é o povo paranaense. E aqui eu entendo o esforço dos líderes do governo, da base do governo, em tentar justificar o injustificável, defender o indefensável e imaginar que um dia a verdade vai aparecer. A propaganda impulsionada no Google, o impulsionamento do Facebook, a verba publicitária para a rádio, o espaço de televisão comprado, vão demorar um pouquinho, mas logo serão desmentidos pela propaganda que o governo colocou lá dentro. Não existe Paraná seguro, existe um Paraná inseguro. Um Paraná que nesse ano tem menos investimento em segurança pública do que em 2019, com uma população maior. Não existe um Paraná da saúde, existe um Paraná sem saúde. Investiram 12% nos 3 anos, quando tinha pandemia e quando não tinha. Sequer tiveram o respeito com o povo paranaense. Uma escolha política. A educação do Paraná tem diminuição de investimento em infraestrutura, mas tem aumento em terceirização e precarização. O efeito nocivo de um governo aliado a práticas liberais como essa virá logo. Deputado Arilson, por favor. Os efeitos nocivos desse governo virá logo. O povo está sentindo no bolso, na pele, no coração, na alma, o que é a escolha política, pela propaganda sobre a realidade. O que é escolher os mais ricos e arrancar 17 bilhões em renúncia fiscal. E entregar para o mercado, sabe Deus, para quem? Sem cobrar a geração de emprego ou sem cobrar melhoria no quadro trabalhista. A escolha feita submete ao povo ao que muitos aqui ficam indignados, como foi o nosso líder do governo falar de volta ao passado. A volta ao passado é a solução para o povo parar de chorar e começar a sorrir novamente. A volta ao passado é dessa vez positiva, para se ter o melhor IDEB
e não os falsos números do abono de falta, da reprovação não feita do aluno que não tinha capacidade. Chega